Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula sobre processamento eletrônico de documentos e planilhas. Nessa aula iremos trabalhar a criação de um sumário, tabelas, a inserção de gráficos e referências bibliográficas. Bom, para criar um sumário basta você clicar onde deseja criar o sumário no documento, vai em inserir, opção índices e sumários, e em seguida clica na guia índice sumário. Selecione o sumário e digita a opção desejada do sumário e clica em OK. Bom, para essa videoaula a gente preparou, esse aqui é o nosso documento antigo, certo? E aí eu vou selecionar ele e vou pegar um documento já pronto. Esse documento eu já deixei ele pronto, certo? Vamos copiar ele e vamos colar. Então está aqui sem formatação nenhuma. Então nós vamos fazer a nossa formatação que a gente aprendeu na aula passada. Então, ó, esse aqui é o título do meu documento. Eu vou aqui no estilo e digo, é o título do documento. Ok? Certo, essa descrição nós vamos colocar como título 1 e em seguida a atividade 1 também, como título 1, atividade 2 também, como título 1 e atividade 3 também. Lembrando que para selecionar basta digitar 3 cliques, seleciona a função desses 3 cliques é selecionar a expressão completa, certo? E aí a gente aplica o estilo. Bem, vamos colocar em páginas separadas. Então aqui nós temos o título, ok. Vou dar aqui uma quebra de página. No atalho do meu teclado eu seleciono a tecla Ctrl Enter. Então vocês veem que ele já pulou a página, ok? Atividade 2 a mesma coisa, Ctrl Enter, estou inserindo uma quebra de página. A mesma coisa de eu vir no menu, seria uma quebra manual, quebra de página, ok. Então estamos inserindo a quebra de página. Agora nós vamos dar mais uma quebra aqui, ó. Certo? Nós vamos supor que eu queira aí colocar o meu sumário aí. Então inserir índices e sumários. Então tá aqui o estilo do meu sumário, certo? Título sumário, pode deixar como sumário mesmo, certo? Desmarca protegido contra alterações manuais, pode ser que a gente queira alterar alguma coisa, e é só dar OK. Então vejam que ele já pegou todos os títulos 1 e já numerou nas páginas. Ah, mas não estou vendo página, professor. Então vamos lá, ó. Inserir rodapé da página é o que fica embaixo, cabeçalho é o que fica em cima. Então a gente vai rodapé estilo padrão. O meu mouse já saiu da margem da página, já está na margem do rodapé. A gente coloca ele alinhado à direita e vai inserir o campo chamado número da página, certo? Para sair do rodapé, a gente clica fora do rodapé. Então veja, página 3, página 4, página 5. Veja que o nosso parágrafo não está alinhado, então ó, justifica o parágrafo, certo? Vamos lá, selecionar esse aqui, parágrafo, esperar a janela abrir, um recuo da primeira linha, meio centímetro acima do parágrafo 1, 25, então, parte do parágrafo 1, entre linhas 1,5, dá um OK, então nós temos nosso parágrafo formatado. Vamos ver esse aqui também. Vamos pegar a formatação desse. Então, selecionamos o parágrafo, vimos aqui na pincel de formatação, clicamos uma vez e vamos aplicar a mesma formatação nesse aqui, certo? Formatar parágrafo. Antes do texto, recuo, desculpa. Vamos aplicar um recuo da primeira linha. Acima do parágrafo colocamos 1,
1,5 entre linhas, ok? E esse parágrafo nós vamos aplicar uma formatação diferente. Nós vamos dividir o texto em colunas. Então venho formatar colunas. Seleciono duas opções, a opção de duas colunas, desculpa, certo? Aplicar somente a minha seleção que eu selecionei. Vou colocar um estilo de linha separadora para a gente poder identificar as duas colunas, certo? E vou dar um OK. Então vejam que eu já dividi o texto em duas colunas. Vou colocar como justificado e vou dar uma tabulação na primeira linha, certo? Se eu precisar, ó, dou um Enter novamente, dá uma tabulação, ele vai ficar e fica alinhado. Lembrando que ao final da coluna ele vai para a próxima. Essa distância aqui é regulável, certo? Você pode regular o tamanho entre as colunas, ok? E a descrição também, ó. Vamos lá aplicar justificado, certo? Dá uma tabulação no primeiro parágrafo, um no segundo, um no terceiro, no quarto. E nós temos a nossa formatação. Lembrando que se eu mudar a página, esse sumário ele vai ser atualizado automaticamente. Então, ó, se eu mudar a descrição, vou dar mais uma quebra de linha, quebra de página. E aí, descrição página 2, botão direito, vamos atualizar o meu índice, atualizar índice sumário, ele já foi para a página 3, ok? Então, nós já sabemos como é que criamos um sumário automático, certo? Nada mais simples do que isso. Então, a gente não precisa mais digitar o texto, capítulo 2, e sair colocando um monte de pontinho, ok? Então, a gente vai fazer automaticamente. Bom, vamos trabalhar agora com a tabela. Vamos inserir uma tabela, certo? Ou vamos utilizar a barra de ferramentas. Então, vamos pegar aqui um tópico desse aqui. Vamos supor que falar sobre a internet, pesquisando na internet. Então a gente vai criar uma tabelinha para falar um pouco aqui do uso da internet. Você pode vir aqui na barra de ferramentas e desenhar a sua tabela, quantas colunas e quantas linhas, certo? A quantidade de colunas vai ser proporcional à margem do seu documento. Então, quantas colunas você quiser colocar, ele vai separar todas as colunas em tamanhos proporcionais à minha margem do meu documento. Então eu quero uma tabela de 2 colunas, 5 linhas, certo? Então ele já botou aqui as 2 colunas proporcionais à margem do documento. Posso também em tabela, inserir tabela e desenhar. Quero 3, 4, 5 colunas com 4 linhas cada, certo? Quero com título, repetir linhas de títulos nas novas páginas. É aquela quando a nossa tabela ela passa de uma página para outra e a gente tem que ficar voltando a página para saber o que aquela coluna significa, então ele repete o título quando ele passa para as novas páginas. Então, inserir, ele já dividiu aqui as minhas 5 colunas na minha margem do documento, ok? Eu já tenho aqui uma tabela pronta, então a gente só vai copiar essa tabela. Vamos lá em janela e mudar o documento. Viram que é bem simples. Vou deletar aqui. Nossa tabela, certo? Para selecionar uma linha, coloca só o mouse na sua esquerda e vai aparecer a setinha de selecionar a linha. Para selecionar a coluna, coloco o mouse acima, então ele seleciona a coluna toda. Então no caso aqui eu tenho aqui meu título, vamos dar destaque para ele, negritar. Você pode trabalhar todas as células de uma vez só ou apenas uma célula de cada vez, ok? No caso aqui, ó, seleciona as minhas células, centraliza, nível 1. Vamos trabalhar com a margem, então, ó, para diminuir a margem dessa coluna, vamos lá em cima na linhazinha e puxamos o tamanho, ok? Mais aqui
Vamos centralizar. Certo. Então, faltou o título lá. Vamos trazer o título na minha tabela. Ok. Copia e volto para o documento. Vocês viram aí que o menu janela, ele permite eu abrir vários documentos e ficar alternando entre eles. O uso do computador e da internet na escola pública. É título 1. Ok. Vamos passar aqui. A gente vai atualizar nosso índice. Vamos trazer de volta a descrição. Então nós vamos atualizar o nosso índice, certo? Para que ele coloque todos eles. Ok? E se quisermos também utilizar o recurso de numeração, então já fica todo numerado. Certo? Bacana? Então vamos lá na nossa tabela. Nessa tabela nós podemos dar destaque também do nosso título, certo? Então, ó, seleciona as duas linhas de cima e a gente pode dar uma cor diferenciada. Então, classificação, nível 1 a nível 6, porcentagem das escolas. Um recurso também muito procurado é a utilização de gráficos em cima das tabelas, certo? Então, para inserir um gráfico com dados provenientes de célula no Writer, a gente vai só inserir o objeto e um gráfico. Então, vamos lá, ó. Seleciono a minha tabela, inserir, objeto, gráfico. Então, o meu gráfico ele já fica pronto. Vejam aí, ó. Já estão todos os níveis e aqui está o nível de porcentagem. Então, está aqui, ó, porcentagem de escolas, certo? Aqui eu escolho o tipo de gráfico que eu quero utilizar. Então, horizontal, vertical, um gráfico pizza, mais coloridinho. Já tem gente que gosta desse aqui. O intervalo de dados é a minha tabela, a série de dados, porcentagem de escolas e os elementos gráficos do título, o uso da internet. Então, se eu colocar o título, ele já aparece aqui, o uso da internet, ok? Exibir legenda à esquerda, então essa legendazinha vai mudar para a esquerda, embaixo ou em cima, então depende de onde eu quero que fique a legenda. Clique em concluir, nós temos aí um gráfico gerado, certo? Para a gente ver como seria a impressão, vamos aqui na ferramenta visualizar impressão. Então nós temos o gráficozinho com a tabela, certo? Minha página 3, atividade 3, atividade 2, atividade 1, os números das páginas no documento, e o sumário já colocado automaticamente. Para fechar, fechamos aqui a visualização, ok? Então, para inserir um gráfico, inserir objeto e gráfico, certo? Você vai abrir e o assistente para inserir o gráfico já vai abrir automaticamente. Nosso documento tem que ser salvo, lembrando, sempre salvando o documento para não perder as alterações que a gente faz nele, certo? E um recurso ainda melhor ainda é a ferramenta de correção automática, ou F7. Então, todas essas palavras que estão sem acento, que estão com uma ondinha vermelha, está dizendo que tem algum erro nelas, ou então tem um excesso de espaços entre eles. Então, a gente vem aqui na ferramenta, ele já vai procurando todos os erros, certo? E diz que diretórios tem um acentozinho, ó. Então, eu vou lá e clico em corrigir. Ele já corrige diretórios. E continuar verificando no início. Ele chegou no final do documento, diretórios, corrige diretórios. Vamos lá, sugestão da nosso espaçamento aqui, ó. Sugestão para colocar um hífen, certo? Corrige. Deve ter algum espaço a mais. E assim ele vai percorrer todo o documento. Se você acha que não tem nenhum erro, você pode ignorar uma vez ou ignorar a regra dentro de todo o documento. Então ele não vai dar mais esse erro dentro do documento todinho, certo? Ou ignorar uma vez, ele vai ignorar nessa parte do documento. Extensão seria extensão, corrige extensão.
E perguntamos ao computador, a sugestão é que perguntamos ao computador. Eu acho que ele não entendeu essa expressão, certo? Podemos ignorar. Enviamos informação, ignora também. Não tem nenhuma sugestão que caiba. Diretórios, sem um acento. Hierárquica. Tópicos. Verificação completa. Então, nossa ortografia já foi corrigida. Então, ferramentazinha F7, lembre-se, toda vez que você for fazer algum texto, lembra de fazer um F7zinho, ele vai corrigir todos os seus acentos. Então, vou postar no fórum, coloca a sua resposta aqui no Writer, aperta o F7, ele vai corrigir para você sua gramática e sua ortografia, depois você copia e cola lá no nosso fórum, e seu texto está corrigido gramaticalmente e ortograficamente pelo dicionário do Writer. Lembrando a vocês sempre de estarem com a última versão do aplicativo, certo? Com as normas e regras novas da língua portuguesa. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Lembro a vocês que façam as atividades, certo? Aqui correção ortográfica. Lembrando a vocês sempre de fazerem as atividades propostas, a atividade de casa e a atividade de classe. Participem dos fóruns e façam a atividade da plataforma. Até a nossa próxima aula. Paz e bem para vocês.